Amém? Aproveitar que está sentado, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Amém? Marcos, capítulo 5, verso de número 1. Amém? Vou estar lendo, acompanhar no telão. Amém? Diz assim: e eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, ao qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, e nem concorrentes, porque sendo muitas vezes presos com grilhões e correntes, as correntes foram arrancadas em pedaços e os grilhões quebrados em parte, e nenhum homem podia amansá-lo. Sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e se cortando com pedras. Mas, quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Amém? Amada igreja, hoje é o culto de cura, de libertação. Mas antes de eu começar a ministrar, eu tenho que te contar algo. Jesus, certa vez, ele estava com seus discípulos no mar, e certa vez ele estava passando para o outro lado. Se você ler o capítulo 4, a partir, se eu não me engano, do 36 para frente, você vai entender que Jesus passa para o outro lado junto com os discípulos dele. Só que nessa travessia de Jesus para o outro lado, acontece simplesmente uma tempestade. Nós conhecemos essa tempestade, que Jesus ele se levanta e ele acalma a tempestade. Só que eu lendo essa passagem, Vanderlei, eu entendo que algo não queria que Jesus passasse para o outro lado. Algo tentava impedir Jesus de chegar até terra firme. Porque se você for estudar e entender, no capítulo 5, vai entender que a tempestade que veio contra Jesus, contra o barco que Jesus estava, era a tempestade impedindo de um jovem ser liberto. Mas eu quero te dizer uma coisa: a tempestade pode vir até ao contrário, mas Jesus vai em frente à tempestade. Como assim, Mateus? A tempestade pode ser maior que você, mas ela nunca vai ser maior do que o seu Deus. Eu entendo que a tempestade às vezes pode até cobrir nossas vidas, pode tentar matar nossas vidas, matar nos afogados, mas entenda uma coisa: Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, Satanás tem que entender, ele querendo ou não, Deus trabalha. Ele querendo ou não, Deus, ele liberta. Quantos crê que vai ter a cura que precisa aqui essa noite? Quantos crê que da sua família vão ser libertos? Glorifica ao Senhor. No momento em que Jesus pisa em terra firme na cidade chamada Gadara, cidade chamada os Gadarenos, entendemos que a história se inicia. O escritor vai narrar. A história é o seguinte: existia um homem, a Bíblia não fala o seu nome, não fala quem é da sua família, muito pelo contrário. A Bíblia fala, era um homem que era possesso, era um homem que se cortava com pedras, era um homem que vivia gritando dia e noite no monte, nos sepulcros, era um homem que todo mundo tentava segurar e ninguém conseguia, era um homem que tentava prender e ninguém conseguia prender ele, era um homem terrível, era um homem que tinha um espírito que se juntasse 5 nele, ele derrubava 5. Eu entendo que na hora, no momento em que Jesus chega até a cidade, ele percebe que Jesus chega, ele avista Jesus de longe, e a minha Bíblia vai descrever que aquele homem era um homem desse jeito, um homem que batia, um homem que se chegasse perto dele, ele avançava. Eu quero te dizer uma coisa: o inimigo pode até tentar avançar em você, mas quem te protege é Deus. Vamos lá para você entender. O inimigo pode até tentar matar a sua família, mas quem cuida da sua família ainda é Ele. Mas vamos lá, Mateus,
Por que existe isso, o espírito maligno? Por que, Mateus? Eu te dou exemplos. O inimigo, o demônio, ele habita em lugares. Primeiro exemplo, mente vazia. Segundo exemplo, lugar sujo, lugar imundo. Estou falando de lugar físico. E a minha Bíblia vai dizer também, melhor dizendo, o inimigo ele também habita em lugares, em corações que são invejosos, corações que não querem ver o irmão crescer, o irmão prosperar, corações que pessoas que invejam a vida do outro. Você já percebeu que quando a pessoa inveja a sua vida não vai para frente? Você já percebeu que quando as pessoas criam olho gordo em cima de você, você não vai para frente? Entende-se que a inveja no coração de alguém pode matar a vida da outra. Interessante é que o inimigo ele habita em tudo isso. E sabe qual que é o mais interessante? Não importa aonde ele habita, se Jesus chega, a mudança acontece. Não importa aonde ele está, se Jesus está chegando, ele reconhece Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, quando ele vê Jesus de longe, aquele que ninguém podia com ele, corre perante Jesus e dobra os seus joelhos. Não, é só para quem crê. Escuta isso. Ô Edson, a mulher, o homem pegava todo mundo e batia. Era um homem que se cortava com pedras, Douglas. E agora ele está na onde? Na frente do Todo-Poderoso. Eu quero já liberar a primeira palavra profética para a sua vida. O inimigo ele pode até estar cirandando na sua casa, mas hoje Deus chega lá. O inimigo até pensou que ia fazer algazarra no teu casamento, mas hoje o Todo-Poderoso chega lá. A minha Bíblia fala que o inimigo ele anda ao redor de nós, querendo nos matar, querendo nos parar, bramando como um leão, rugindo como um leão, mas eu conheço um leão que é da tribo de Judá, e esse ele protege, ele guarda, ele livra. Eu quero te dizer uma coisa, receba o livramento de Deus na tua vida hoje. O inimigo ele até pensa que ele é um leão, mas eu conheço um que se chama Leão da tribo de Judá. E quando aquele moço endemoniado cai na frente de Jesus, Jesus simplesmente fala, sai dele. Simples. Sai desse moço, sai desse jovem. Aí o inimigo, o demônio que estava na cabeça, na mente daquele jovem fala para Jesus, você veio me atormentar antes do tempo? Você veio derrotar eu antes do tempo? Ele fala, ainda não, mas sai desse jovem. O inimigo ele é tão insistente e fala assim, não nos mande sair daqui. Sabe por que o inimigo não queria sair dali? Porque ali ele habitava, ali ele governava. O inimigo não queria sair dali porque ali ele fazia o que queria, ninguém botava ordem, todo mundo tinha medo. Então o inimigo ele estava tão ali, estava no aconchego dele, ele queria destruir mais aquela cidade, queria colocar mais pavor naquele povo. Mas Deus fala, chega, sai dele. Entende que com Jesus não tem meio termo, com Jesus é sai, sai. Com Jesus não tem meio termo, se Jesus fala que vai acontecer, vai acontecer. Com Jesus não tem meia cura, se Jesus fala que vai curar, ele vai curar. Com Jesus não tem a meia libertação, se ele fala que vai libertar, ele vai libertar. Entende-se que a libertação, ela provém de dentro para fora. Se você quer ser liberto, vem de dentro para fora. Se você quer curado, vem de dentro para fora. Aquele moço, ele coloca na frente de Jesus e tem um diálogo com Jesus. Não me mande sair daqui, Jesus. Eu te peço, eu te rogo, não mande eu sair dele, não mande eu sair da região. O inimigo, ele até tentou ficar na tua vida para destruir. A verdade é, o inimigo até tentou te parar várias vezes. Mateus, o inimigo ele não está perto de mim, irmão, pode ter certeza, ele está perto, mas Deus está te protegendo. Minha mãe sempre falava, meu filho, fica tranquilo, quando você sair de casa, tem um batalhão de anjos ao seu lado. E eu quero falar isso para você, quando você sai da sua casa, Deus ele te protege.
E eu vou te dizer mais, Deus está dando livramento para pessoas aqui. Escute isso, olha que eu estou numa unção tão grande, porque Deus já me mostrou que o carro ia até perder o freio ia estourar, ia acontecer um acidente terrível, mas Deus está guardando. Eu não estou aqui para brincar de profetizar para um, para outro, não, estou aqui para profetizar aquilo que Deus manda. Naquele momento, aquele moço tem um diálogo, aquele demônio, melhor dizendo, tem um diálogo com Jesus: não me mande sair daqui, porque aqui eu habito, aqui eu faço o que eu tenho que fazer e todo mundo tem medo. Não me mande sair daqui. Jesus fala: saia, porque eu estou mandando. Aí o diálogo é: já que o Senhor vai expulsar nós, porque somos legiões, porque Jesus pergunta para ele: quem você é? Qual é o seu nome? Ele fala assim: somos legiões, porque somos muitos. Escute isso. Quando você tem autoridade de Deus, você tem discernimento espiritual, você sabe que a legião, ela não sai simplesmente só falando sai em nome de Jesus, sai com jejum e oração. Entende-se que o demônio, ele não vai sair porque você é bonito, ou porque você canta bonito, porque você toca bonito, não. Ele vai sair porque você está cheio da graça do Espírito Santo. Entende-se que na hora, no momento que ele pede para Jesus colocar os demônios que estão dentro daquele moço, dentro daqueles porcos, a minha Bíblia fala que os porcos estavam pastando, estavam andando juntamente com seus pastores, os pastores cuidavam dos porcos. Jesus, ele dá autorização para eles entrarem dentro daqueles porcos. Se você for entender, a Bíblia fala que são cerca de 2.000 porcos. Então é 2.000 porcos que estão na beira de um precipício, sendo pastado por pastores. A minha Bíblia fala que todos, não teve um porco, não teve uma pessoa, um porco, um animal que estava pastando, não caísse no rio, todos caíram e foram mortos. Irmão, vamos lá, comigo, Douglas, você é inteligente, 2.000 demônios é muita coisa. Aí vai a chave: para cada demônio Deus tem 1.000 anjos para te proteger. Para cada demônio Deus tem 1.000 anjos para te proteger. Entende-se que eles pensam que é muito, mas entende uma coisa: o reino dos céus é maior. O reino dos céus é bem maior do que todo o inferno junto. Vamos lá? Aqueles porcos caíram, morreram todos. As pessoas ficaram com medo. Os pastores de porcos começaram a correr e começaram a contar para todo mundo. Pessoas do campo, pessoas da cidade. E falavam: ó, tem um homem aí chamado Jesus, que na onde ele está pregando, onde ele está passando, está acontecendo coisa diferente. Você lembra daquele moço que vive batendo em todo mundo? Aquele moço que ninguém consegue segurar ele? Sei. Então, eu vi Jesus expulsar o que estava dentro dele, e ele ficou são. Eles ficaram atemorizados, Vanderlei, porque aquele moço estava em perfeito estado na frente de Jesus. Aquele moço estava totalmente liberto pela graça do Espírito Santo. O que limpa o homem é o Espírito Santo. O que limpa a alma do homem é o Espírito Santo de Deus. O que restaura a vida de uma pessoa é a graça do Espírito Santo. A Bíblia fala: vocês não merecem, mas a graça de Deus alcança vocês. Nós não merecemos, mas Deus é fiel para cumprir todas as promessas na nossa vida. Entende-se que perfeito estado aquele homem estava perante Jesus. Você já viu uma coisa interessante? Se você conta uma notícia boa, Douglas, para alguém, ela simplesmente não vai espalhar, ela vai morrer ali naquele canto. Mas se você contar uma fofoca, alastra. Então começou a espalhar para a cidade inteira: opa, tem um homem aí que está expulsando até demônio, tem um homem aí, e todos temeram
Eu quero te dizer uma coisa. Hoje, o dia inteiro, eu estava temendo. Eu senti um temor tão grande, Douglas, dentro de mim, um fervor tão grande, queimava meu peito. Eu estava falando, Deus, eu sei que isso é temor, e é da tua palavra. Hoje eu vim conversando com Deus de lá, que irmão, eu peguei uma chuva. Eu falando, Deus, me guarda, me leva com segurança, me protege. Irmão, está acontecendo cada coisa. Mas tudo o que está acontecendo é para um bem maior. Como assim, Mateus? As promessas estão se cumprindo. A trombeta ela vai tocar. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que vai subir? Vamos lá, pessoas não entenderam. Quem é que vai subir quando ouvir a trombeta tocar? Eu quero estar lá naquele dia quando a trombeta tocar. Por quê? Porque o inferno vai ser doloroso para quem ficar. O inferno não vai ser agradável para quem ficar aqui na terra. A Bíblia fala que lá o bicho não morre, o fogo não se apaga. Lá fala que vai ter dor, sofrimento, tristeza, angústia. Mas ao mesmo tempo, em paralelo, fala que no céu vai ter paz, harmonia, vai ter luz, vai ter parede de ouro. Eu quero te dizer uma coisa, no céu é totalmente diferente. Por quê? Porque o dono da cidade é quem ilumina o lugar. Entende-se? Que todo mundo contou. E aí veio os curiosos, olhava e falava assim, opa, aquele moço está estranho, ele está muito calmo, aquele moço está diferente, o que estava dentro dele saiu. Quem é esse homem? Quem é esse homem que expulsa um demônio, demônios que estava naquele moço? E todo mundo temeu, e todo mundo creu naquilo. Eu entendo algo essa noite. Sempre eu preguei, sempre eu vou ministrar isso. Aonde Jesus chega, acontece algo diferente. E eu vou te dizer mais, a sua casa pode estar de perna para o alto, se Jesus chegar lá, ela é transformada. Vamos lá, vamos dar lugar aqui hoje então, Douglas? Vamos lá. Na onde Jesus chega, algo diferente tem que acontecer. Como assim, Mateus? Se lembra quando Moisés chegou perto do Rio Vermelho? Algo aconteceu. O que, Mateus? Deus fala, toca nas águas porque esse mar vai se abrir. É só para quem crê. Fica tranquilo porque a prova pode ser grande. Parece que se você entrar você vai se afundar em tanta luta, tanta prova. Mas Deus abre o mar hoje para você passar e te diz, eu estou contigo. Deus, Ele nunca e nunca vai te deixar só. Mateus, porque parece que Deus não está comigo? Fui eu que me afastei de Jesus? Foi você. Jesus, Ele nunca vai se afastar de você. Lembra de Adão? Pecou. Jesus visitava ele todo dia no mesmo lugar. Tinha até a hora marcada para visitar Adão. Certo dia Adão não estava no local combinado, porque estava com vergonha, porque estava nu. Entende que Deus nunca muda a rota para falar com você, é você que sai da rota. Deus, Ele nunca vai mudar a trajetória para falar com você, não. Você que muda a trajetória e sai da presença de Jesus. Eu quero pregar uma palavra que você entenda, que Jesus, Ele nunca vai falar algo e não vai acontecer. Deus, Ele nunca vai falar que vai salvar a sua família e não vai salvar, não. Se Deus fala, eu vou salvar, acontece. Eu sou prova viva disso. Minha mãe orou para o meu pai se converter 10 anos cravado. E aconteceu a promessa, porque quem prometeu foi Ele. Não importa a questão de tempo, o que importa é que Deus, Ele cumpre com todas as suas promessas. Deus me prometeu cada coisa, Douglas, e eu estou confiante nisso. Eu estou crendo. Às vezes parece que demora anos e você perde a fé, você perde a esperança. Mas hoje Deus falou, ainda há esperança, porque fui eu quem prometeu e sou eu quem vou cumprir. Então Deus nunca muda a rota. Deus, Ele nunca vai mudar a trajetória para salvar alguém da sua família, não. Entende-se uma coisa, eu estava aqui na assembleia
E eu não esqueço disso, a pastora Nativa estava contando um testemunho. Posso contar, Nativa? E ela está com um testemunho, não, um sonho, uma visão que ela teve. E aquilo mexeu comigo, porque é o que nós vivemos hoje, missionária Nativa. É isso que nós vemos hoje, o que acontece no meio da igreja em muitos lugares. Como assim, Mateus? A visão que a missionária Nativa foi uma só. Ela viu vários demônios assentados numa mesa. E no pé da mesa tinha um demônio maior, um demônio mais feio, forte, não é isso? E eles estavam fazendo reunião para tentar matar todo mundo que conseguisse, para tentar jogar doença em todo mundo que conseguisse. Por quê? Porque ele vinha aí. Ele vem aí. Ninguém entende missionária Nativa. Mas as coisas, as promessas de Deus estão se cumprindo. Como assim, Mateus? Os demônios estão tentando e vão conseguir levar muita gente para o inferno. Mas Deus é o que vem saltando sobre os montes. O missionário Nativa, olha isso, o missionário Mateus está cheio de autoridade aqui. Olha isso, ele pode até fazer reunião, mas quem dá a última palavra ainda é Deus. Eu posso te dizer uma coisa, eu tenho certeza, afirmado no céu isso: o inimigo não faz nada se Deus não permitir. O inimigo não toca na tua vida se Deus não dá liberdade. O inimigo não vai tocar alguém na sua família se ele não der liberdade para ele tocar. Entende-se uma coisa, o inimigo nunca vai chegar em alguém que você ame tocar simplesmente não. Chegou perante Deus, olha a audácia dele. Você lembra de Jó? Chegou perante Deus e falou assim, Jó é assim porque você dá tudo o que ele pede. Jó é assim porque tem uma família abençoada, tem uma esposa abençoada, tem riquezas. Deixa eu tocar na vida dele. Pediu permissão. Deus fala, pode tocar, só não toca na vida dele. Tocou em tudo. Tirou casa, melhor dizendo, tirou riquezas, matou os bois, matou os gados. Tudo o que ele tinha foi por água abaixo. Seus 10 filhos morreram. Seus 10 filhos estavam festejando e houve uma grande tempestade de vento, a casa veio abaixo e matou 10. Imagine você levar um filho para o caixão, agora imagine você levar 10 filhos em um caixão. A vida do homem estava bem, mas de uma hora para outra virou de ponta cabeça. Jó, sem entender, falou assim, eu acho que eu estou pecado. As pessoas falavam, Jó, você está assim porque você está em pecado. Eu creio que Jó pensou a mesma coisa, eu estou assim porque eu fiz algo. Imagine na cabeça de Jó, será que eu estou em pecado? Será que eu fiz algo que magoou Jesus, que entristeceu Deus? Será que eu estou errado? Mas entende uma coisa, tudo aquilo que o inimigo toca, Deus dá em dobro. Não, você não entendeu. Tudo aquilo que o inimigo toca, Deus dá em dobro. Matou todos os gados, Deus deu em dobro. Mas matou os filhos, Mateus, matou, mas deu Deus mais filhos para eles. O homem estava todo cheio de chagas, feridas, se coçando com caco de telha. A mulher chega no pé do ouvido dele e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre porque você está em pecado. Ele fala, não, você está doida, nunca eu vou amaldiçoar meu Deus, porque nu eu vim e nu voltarei. Jó estava falando assim, eu tenho certeza que se eu morrer, eu vou morrer crendo que aconteceu isso, mas eu vou morrer crendo também que Ele é fiel para cumprir as promessas. Deus deu em dobro, tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. Você não entende. Se você soubesse quanto é bom sentir a presença de Deus, se você soubesse o quanto é bom você ser cheio da presença de Deus, irmão, se você soubesse o quanto é bom você chegar e sentir rápido a presença do Espírito Santo. Quanto chegou aqui na igreja, pisou o pé e sentiu a presença do Espírito? Estamos vivendo num tempo
Me desculpa te dizer até isso, que o demônio está até acomodado dentro da igreja, ele quer ficar quietinho ali sentado. Se eu estiver mentindo, você pode tirar o microfone da minha cabeça e pode me espancar lá fora. Porque a verdade é essa. O inimigo está sentado olhando para a tua cara aí. E as pessoas estão paradas. O inimigo está fazendo reunião e os crentes estão dormindo espiritualmente. Vamos lá, você é noiva? Sou. Mas qual noiva você é? Você é prudente ou você é louca? Você tem azeite de sobra ou você não tem? Você é aquele crente que fala assim, vamos fazer algo para o reino de Cristo? Vamos. Ou você é aquele crente que fala assim, hoje não, estou cansado. Hoje não posso. Quantas das vezes a vontade é grande de ficar na nossa casa descansando, dormindo. Quantas vezes, missionária nativa, às vezes a gente tem que sair do lugar para ir no GC, né? Dá uma vontadezinha de ficar em casa, mas está lá. Sabe o que é isso? Ainda existem pessoas que estão trabalhando para o reino. A Bíblia é bem clara em falar, grande é a seara e são poucos os ceifeiros. São poucas pessoas que saem pregando. Irmão, eu sou o tipo de pregador que eu pregava em ônibus, pregava em praça. Cheguei até a pregar em rodoviária, eu era um tipo de pessoa que pregava em todo canto. Porque eu falava, eu preciso anunciar que Ele ainda é rei, que Ele ainda salva, que Ele ainda liberta. Eu quero te dizer uma coisa, Ele ainda faz milagre. 8h40, prometo que eu vou ser bem rápido. O pastor me deu autorização de fazer o culto da libertação. Eu vou pular para a próxima etapa, amém? Daqui a pouquinho, segura aí. Mas eu quero te dizer algo essa noite. O inimigo ele tem planejado algo grande para destruir muitas vidas. Minha mãe, eu lembro disso. É tão engraçado que minha mãe, eu sou do tempo que eu era criancinha, Douglas. Sabe aqueles discos, não era disco cassete, que você colocava no rádio, como é que chama? Fita. Aquelas fitas. Minha mãe colocava aquelas fitas e tinha uma lá, que era várias pessoas fazendo uma narração de como seria no inferno, e as pessoas sofriam de verdade. As pessoas gritavam de verdade, falavam o que tinha lá. Eu era pequenininho, Douglas, eu ficava com medo, falava, meu Deus, eu não quero ir para esse lugar não. Falava, mãe, tira isso daí porque está me dando medo. Minha mãe falava, não, você tem que escutar, você tem que saber a verdade. Eu falei, não mãe, eu cresci escutando aquilo. Douglas, chegava às vezes que eu colocava mesmo no rádio, escutava eu mesmo. Ficava, é verdade. Eu fui criado, minha mãe falava assim, Mateus, se arruma, vamos para a igreja. Ai mãe, não, vai para a igreja. Mãe, estou cansado, você não se manda ainda, se arruma, vai para a igreja. Minha mãe me criou desse jeitinho. E hoje eu falo, Deus, por quê? Porque a minha Bíblia fala, cria o seu filho no caminho que deve andar, seguir. Porque quando ele crescer, não se desviará dele. Conselho para vocês mães, tragam os filhos para a igreja. Eu ia para a igreja quando era pequeno para dormir, mas minha mãe me levava. Eu ia para dormir, você ri? Eu ia para dormir. Chegava lá pequenininho, deitava no banco e dormia. Mas sempre, toda vez minha mãe me levava para o culto. E tinha vezes que eu ficava acordado, eu via paralítico andar. Tinha vezes, escute isso, eu via pessoas que entravam com enfermidade incurável e era curada. Eu via pessoas que chegavam com o pé inchado da diabetes e o pé dela automaticamente ia diminuindo, porque era curada. Sou de um tempo que meu finado avô chegava no culto, o homem vivia no monte 24/48, ele chegava no culto e quando ele começava a ministrar, os demônios caíam. Douglas também deve ser desse tempo, né Douglas? Vanderlei, certeza, muito mais. Vanderlei tem 70 anos em cada perna. Tem pessoa aqui que já sabe o que é isso, que já viu Jesus operar de um jeito, mas Mateus, por quê? Deus não opera mais desse jeito, não é que Deus não opera, é que não tem pessoas preparadas para Ele operar. A verdade é essa. Me incluo nessa, às vezes a gente quer ficar descansando, às vezes a gente não quer nem pegar na Bíblia, quer simplesmente dormir, descansar.
E vamos ser bem sinceros, uma coisa boa é dormir, não é não? Eu prefiro mais dormir do que comer, para vocês terem noção. Sou um menino cansado. Comer e dormir é o que nós mais gostamos. Mas entende uma coisa, ainda a gente tem que se levantar e se colocar na posição de profeta de Deus. Porque a Bíblia fala em Efésios 6, 12, se não fala a memória, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que nos dias mau, esteja preparado. Para quê, Mateus? Para você não cair, para você não se desviar do caminho, para você continuar firme. Amém?